É uma alegria estarmos juntos para celebrarmos aquele que vive e reina para sempre, o eterno, o poderoso, nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, nesta noite eu quero começar fazendo uma confissão. Eu preciso confessar para você nesta noite. O tema vai aparecer no telão daqui a pouco, mas a minha confissão é exatamente a minha escolha. Eu escolho o milagre. Esta é a minha confissão nesta noite. E eu espero que ao final desta palavra, você que está em casa, você que está aqui, nós todos, possamos confessar também, que você possa de forma pessoal, particular, escolher o milagre também. Confessar é verbo transitivo, requer uma ação, requer uma atitude. E alguns dos sinônimos deste verbo escolher, escolha é verbo transitivo. E alguns dos sinônimos desta escolha são exatamente selecionar, separar, distinguir, escolher. Mas destes sinônimos que mais me encanta é exatamente o que fala caminhar de forma sensata. Escolher é caminhar de forma sensata, de forma lógica, de forma consciente. A Bíblia, ela nos mostra vários e vários exemplos de péssimas escolhas. E estes exemplos mencionados na Bíblia é exatamente para fortalecer os nossos alvos em não cometer, em não apropriar as mesmas escolhas insensatas que alguns fizeram. Por exemplo, nós temos o caso de Ló, nós temos o caso de Jonas, nós temos o caso de Sansão, nós temos muitos outros casos, o caso de Davi. Cada um desses casos, se observarmos o contexto, nós iremos observar que são situações que devemos nos afastar e não escolher, não tomar a decisão que estas pessoas tomaram, que foram decisões erradas. Todos nós, a maioria de nós, provavelmente conhecemos aquela banda, o Queens, e o vocalista principal daquela banda, ele no final dos seus dias, em uma entrevista para a BBC, o jornalista perguntou para ele: Fred, qual é a sua escolha, sabendo que você irá morrer, porque ele estava já nos últimos dias de vida? E o jornalista perguntou: Fred, qual é a sua escolha? Você, sabendo que irá morrer, você prefere ir para o céu ou para o inferno? E infelizmente a escolha daquele moço, ele confessou que preferiria ir para o inferno. E ele ainda disse ironicamente: talvez no inferno eu encontre pessoas alegres. O poder da escolha, a escolha pelo milagre, ela foi tomada por Moisés, e é o texto base desta noite, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 27. E eu quero que você leia comigo, porque esta escrita de Hebreus não é uma escrita simplesmente qualquer, mas é uma carta, quase que um termo jurídico. E se neste texto Moisés é colocado como o homem que optou, que fez uma excelente escolha, eu tenho certeza absoluta que eu e você devemos seguir este caminho. E é isto que eu quero que você compreenda nesta noite. E ao final deste texto, desta mensagem, eu quero que você faça a escolha sensata de escolher o milagre de Deus. Veja o que diz lá: pela fé, sendo Moisés já grande,
Isso aqui não é grande de estatura, mas é consciente. Moisés sabia o que estava escolhendo. Moisés tinha certeza que ele estaria deixando o trono de Faraó, possivelmente. Moisés teve certeza, estava seguro que ele estava abandonando tudo aquilo que a vida poderia lhe proporcionar. E o texto diz: pela fé, Moisés, sendo adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, escolhendo uma escolha sensata, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Como isto é uma escolha sensata? Se você observar a vida de Moisés, você diria: Moisés, você vai me perdoar, mas esta foi a péssima escolha que você fez. Você está deixando o palácio, está deixando as riquezas, está deixando o bem-estar, está deixando o seu status, está abandonando tudo para viver, para escolher viver com a pobreza, com aquele povo escravo. Mas a Bíblia diz que Moisés fez a escolha certa, a escolha sensata. Por quê? Porque o restante do versículo declara exatamente isto. Porque Moisés escolheu aquilo que é eterno. Moisés escolheu aquilo que nos motiva. Moisés escolheu o plano de Deus na sua vida. 40 anos depois, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, e eu quero que você leia também, porque isso faz parte da base desta mensagem de hoje. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 14, diz assim: e disse o Senhor, pense, 40 anos depois de Moisés haver abandonado todo o trono, toda a pomposidade, agora Moisés estava apacentando o rebanho. Moisés sai um pouco do deserto, sobe na montanha que já era o santuário de Deus. Moisés tira as sandálias porque ele vê algo estranho e ele recebe a ordem de tirar a sandália porque ele estava prestes a adentrar ao palácio do templo de Deus. O Senhor disse a Moisés no versículo 7: certamente tenho visto a aflição do meu povo, o povo pobre, oprimido, escravo, que Moisés havia escolhido aquele povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, pois eu conheço as suas tristezas. Versículo 14, e disse Deus a Moisés: Moisés, uma vez que você vá até este povo, diga a eles que eu sou o que sou. E ele disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esta escolha de Moisés recebe agora, neste momento ministerial, neste momento extraordinário, recebe um reforço daquele que se apresenta como o eu sou. Ainda que nós, teólogos, ainda que todos os estudiosos, pesquisadores, ainda que nós nos esforçássemos ao máximo para explicar o eu sou, nós não conseguiríamos. Ele é o que é. Ele é o Criador dos céus, acima dos céus, das estrelas, planetas. Ele é tudo. E é por esta razão que eu escolho o milagre, porque o milagre vem do Todo-Poderoso para a minha vida. É por esta razão que Moisés escolheu o milagre. É por esta razão que Moisés colocou o olho, o olhar, a sua habilidade cognitiva naquilo que é invisível. Nós não podemos colocar a nossa fé, o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas habilidades mentais e cognitivas naquilo que é passageiro.
O que é passageiro, fica, perece, o ladrão rouba. O que é passageiro é limitado, mas o que é eterno é milagre. E milagre vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu escolho o milagre de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que eu devo escolher o milagre de Deus. Não há sombra de dúvida no que a Bíblia diz. E se a Bíblia me orienta, se a Bíblia me conduz para o caminho da sensatez em escolher o milagre de Deus, eu não posso simplesmente virar as costas para a Bíblia e querer caminhar os meus próprios passos. Eu não posso abandonar a palavra viva, eficaz, poderosa, o verbo de Deus, o maná celestial, o pão do céu manifestado a mim. Eu não posso abandonar esta palavra viva e querer caminhar pelo meu próprio pensamento. Esta não é uma escolha sensata. Por isso, eu continuo escolhendo o milagre, porque a fonte, o provedor do milagre para as nossas vidas vem de Deus. Mas eu escolho o milagre também porque nós, os servos de Deus, o cristianismo, a Igreja Batista e as demais denominações cristãs caminham pela teologia. Hoje, a igreja é sustentada pela teologia, e teologia séria, de estudiosos, pesquisadores, e estes homens de Deus, como por exemplo, teologia sistemática de Gruden, que é um teólogo pentecostal, ele, nos seus mais de 60 anos de pesquisa, deixa claramente que o milagre de Deus é o maior e pleno e completo e a completa manifestação de Deus aos homens por meio de Jesus Cristo. Ele define também que o milagre de Deus tem alguns propósitos: autenticar o amor de Deus através do Evangelho. Mas nós olhamos também outro comentarista, que é exatamente Rodman Williams, teólogo, mais de 20, 30 anos estudando a palavra de Deus, e deixa para a igreja a definição de milagre. Nós sustentamos a nossa vida cristã na palavra de Deus, mas a palavra de Deus traz-nos a base através da teologia. E este homem diz o seguinte: milagre é a expressão da liberdade divina. Milagre é a expressão do amor divino. Milagre é o poder vivificador da palavra em nossos corações. Milagre é a expressão maior da providência de Deus ao homem através de Jesus Cristo de Nazaré. Milagre é ter Cristo no coração. Júlio Andrade de Ferreira, teólogo brasileiro, pesquisador profundo da palavra de Deus, que serve às convenções batistas também, usa um pouco desta antologia, que é o resumo de toda a teologia sistemática. E ele define de forma muito clara: milagres são sinais da presença do reino de Deus em nosso meio. Milagres é a expressão suprema de Cristo ao homem. Sabe, quando eu e você escolhemos o milagre de Deus em nossas vidas, nós não estamos aleatoriamente dizendo que talvez ou por acaso algo diferente ocorra na nossa vida, mas nós estamos afirmando, confirmando e confessando, assim como Moisés fez: o Deus, o eu sou, o Todo-Poderoso, Ele habita em mim, Ele vive em mim, e eu sou o milagre da vida. Eu me lembro, uma vez eu estava ministrando em uma cidadezinha na Argentina, e aí, no meio da mensagem, eu estava falando da genealogia de Cristo, e um bêbado, que estava no culto, um alcoólatra, não sei bem,
Sei que ele estava muito bêbado naquela noite, ele se levantou no meio da mensagem, falou: ô irmão, peraí, se você está falando o nome desse povo tudo aí, eu acho que eu também tenho que entender e aceitar esse Jesus. Porque eu estava pregando sobre a genealogia, vários nomes, né? Na realidade, assim, os testemunhos são centenas. E são claros de que eu e você devemos escolher o milagre de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque o milagre de Deus é eterno. Veja Atos capítulo 17, versículo 28. Para que você compreenda a fonte real do milagre de Deus. E nós não estamos falando aqui de providência. Deixa eu dar um testemunho para você sobre providência. Existia um irmão muito pobre mesmo, daquele pobre de causar dor. E aquele irmão orava e pedia: Senhor, eu estou morando aqui, Senhor, de forma muito precária. Senhor, eu estou aqui passando necessidades. Me ajude, Senhor. E a vizinha daquele irmão, daquele crente, começou a desfazer dele. Mas você não é crente? Você é pobre? Você não crê em Deus? E aquele irmão continuou orando, e a providência divina veio através de um pássaro, conhecido por nós como urubu. Um dia ele estava orando, aquele urubu veio, bateu em cima do telhado dele, e ele sentiu o impacto, foi lá, olhou, tinha um urubu morto. E o Senhor disse para ele: olha, este urubu é a sua providência. E ele disse: Senhor, pelo amor de Deus, esse bicho come carniça, como é que isso é a minha providência? O Espírito Santo disse: abra ele, porque dentro dele tem algo para você. Meus irmãos, crente é louco mesmo, crente é meio diferenciado, sabe por quê? Porque crente acredita em milagre. Crente acredita na providência divina, irmão. Eu já vi crente dizer que andou com um carro sem gasolina, isso é normal e real. Eu já vi crente receber alimento de Deus da boca de um cachorro que trouxe o alimento, uma sacola. Eu já participei de milagres de Deus, de providências divinas, e Deus mandou: vai no mercado, faça uma compra, e compre tanto e leve para um irmão que eu nem conhecia. Cheguei lá, o irmão não tinha nada, mas enfim, voltando àquele irmão, ele pegou o pássaro, abriu, e quando abriu, encontrou um diamante dentro daquele pássaro. E ali Deus providenciou para ele uma casa e um sustento bacana por algum tempo. Isto é providência. Providência é diferente de milagres de Deus em nossas vidas. Milagre é Deus se manifestando a nós cotidianamente através de Jesus Cristo, conforme Atos 17, 28. Coloca aí na tela de novo, irmão, por favor. Atos 17, 28. Olha o que diz: porque nele e nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, movemos, existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram, pois somos também sua geração. Este é o milagre de Deus em nossas vidas. Nós vivemos nele e vivemos a eternidade de Deus. Nós experimentamos diariamente a eternidade de Deus em nossas vidas. Nós recebemos da parte de Deus aquilo que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre ele está o Espírito Santo que repousou e permaneceu. Ele é o nosso milagre, porque ele vive em nós e nós vivemos nele. Aleluia. Este é o milagre, por isso que eu escolho o milagre de Deus, porque o milagre de Deus é eterno, e eu tenho isso e você tem isso a cada dia. É a manifestação do verbo vivo de Deus em nossos corações. Milagre é esta obra, esta maravilhosa obra ativa. O Evangelho é dinâmico, o Evangelho ele existe em nós, o sopro de Deus está em nós. Sabe, lá em Gênesis, eu gosto muito daquele texto
Porque Deus falou, haja céus e houve céus, haja estrela, houve estrela, lua, haja sol, haja árvores, mas quando chegou em você, eles se reuniram, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz, façamos. Olha que obra extraordinária. Parou o tempo, tudo parou, façamos. E a eternidade estava ali quando o sopro de Deus passou e nos deu vida, e nos trouxe vida. E em Cristo Jesus nós fomos vivificados, porque o sopro da salvação veio até nós e nós estávamos perdidos e fomos encontrados, estávamos condenados e fomos libertados, nós estávamos literalmente condenados a perecer para sempre no inferno, mas o milagre eterno de Deus nos diz, venha para a minha casa, filhos meus. Isto é milagre, é isto que eu e você vivenciamos a cada dia. Nós não estamos caminhando para o inferno, nós não estamos caminhando para a destruição, nós não estamos caminhando para o erro, mas estamos caminhando em direção à eternidade de Deus. Milagre é eternidade, eu e você experimentamos isso a cada dia. E Moisés experimentou isto, porque Deus esteve com ele lá em todos os momentos. Milagre também é absoluto, não há dúvida. Não há dúvida, não pode ter dúvida. O milagre de Deus é absoluto em nossas vidas. Eu e você nos movemos pelo milagre, nos movemos por aquilo que é invisível. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor, é isso que a palavra de Deus diz. Ele é, e acabou, irmão. Ah, mas eu não aceito. Não me interessa se você aceita ou não. Agora, se você vai usufruir ou não, é outro nível, mas que a Bíblia diz que o milagre de Deus é absoluto para aqueles que nele esperam, a Bíblia diz. Se eu faço a opção de não experimentar, aí é outro nível, mas que a Bíblia diz que o milagre de Deus é absoluto em nossas vidas, ela diz, e eu creio nisto. O Espírito Santo intercede por nós, Ele é o nosso fortalecedor, Ele é o nosso libertador, e isto mostra claramente que Ele é absoluto. E nós devemos a cada dia pedir, orarmos ao Senhor, e pedir, Senhor, acrescenta a nossa fé, para que possamos vivenciar este ato absoluto da Tua parte, onde não há sombra de dúvida, do teu milagre em nossas vidas. O milagre de Deus, ele é imutável, imutável. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para mudar os planos que Ele tem a respeito da sua vida. A aliança de Deus é eterna. Nós quebramos, nós falhamos, nós erramos, nós retroagimos, nós muitas vezes desobedecemos. Mas a imutabilidade do Senhor Jesus Cristo continua ativa, e João deixa isto muito claro em João 8,58, quando diz, em verdade vos digo que antes de Abraão eu sou. João 6,27, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10,11, eu sou o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Nós olhamos João 11,25, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o nosso milagre supremo. É por isso que eu escolho o milagre de Deus. E João fecha lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último, grande eu sou, o alfa e o ômega. É este Cristo, é este Jesus, é este Mestre, que está conosco todos os dias. Todos os dias. Vamos ficar de pé. Eu sou o que sou e ponto final. Eu sou tudo o que existe e que será. Eu serei o que serei.
É isso que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, eu sou o que sou, ponto final. Se você tem pouca fé, não me interessa. Se você não sabe falar, não me interessa. Se você, Moisés, não quer acreditar, tudo bem. Mas eu não mudo. Eu sou o que sou. Eu vou realizar o milagre. Se você optar por não obedecer o meu plano, eu levanto outro. Porque eu sou absoluto, eu sou imutável. Quarta-feira, acho que 2 quartas-feiras passadas, o pastor Rogério pregou uma mensagem mostrando a imutabilidade de Deus. Meus irmãos, Deus não muda. Deus não muda. O que Ele tem para você é firme, é certo, é seguro. Isto é milagre. Mas Senhor, eu errei, eu pequei. Oh, que novidade! Senhor, eu não acreditei, me faltou a fé. Que novidade! Isto é inerente do ser humano. Mas como servos de Deus, nós podemos escolher o milagre. Como servo de Deus, nós podemos dizer: Senhor, de fato, eu escolho a Tua presença, eu escolho o Teu zelo, o Teu cuidado, eu escolho o Teu esconderijo, eu escolho Tu, que és a minha rocha, e que firmado estão os meus pés. Isto é milagre, isto é milagre. Aleluia! E nós experimentamos isto cotidianamente, todos os dias, ainda que você não perceba, mas o milagre da vida, ele surge cada manhã, cada noite. As misericórdias do Senhor, a graça, a compaixão, a fidelidade. E é isso que eu quero que você escolha nesta noite. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Diga: Jesus, Tu és o meu milagre. Eu estou agora em dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade familiar, mas eu escolho o milagre. Eu escolho o extraordinário, o eterno. Eu escolho, Senhor, a eternidade sobre a minha vida. Ore comigo nesta noite e tome essa decisão. Faça esta escolha. Confesse com os seus lábios. Ore comigo: Senhor, em nome de Jesus, o Teu único e verdadeiro Filho, nós Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, palavra que nos alimenta, palavra que é viva, eficaz. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que nos convence, que abre o nosso entendimento e nos faz, Senhor, tomarmos as melhores decisões. E nesta noite, eu e a Tua casa, a Tua igreja, eu e aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nós tomamos esta decisão. Nós escolhemos o milagre, escolhemos a Tua presença em nossas vidas. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Teu único e verdadeiro Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos.